Tô bem, muito bem, muito bem. Pele, então, estamos dando uma única estrela para ela. O meu voto de uma estrela veio apenas porque, na verdade, tem alguns detalhes. Vamos dizer o porquê que eu dei apenas uma estrela para o filme Pele. É um filme brasileiro, interessante. Ele estreou essa semana, dia 26/10, mas nas cidades de Aracaju, Balneário Camboriú, Belo Horizonte, Brasília, Córrego Fundo, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador, mas em São Paulo está previsto para estrear agora, nessa semana, dia 2/11, um dia depois da mostra, né, do encerramento da Mostra Internacional de Cinema aqui em São Paulo, beleza? Mas beleza, aí o que acontece? Esse é um filme que eu diria que poderia estrear na Mostra, porque é um filme que tem muito a ver com a cara da Mostra, com o estilo dos filmes da Mostra, porque ele é um filme, cara, é um filme interessante, é um filme brasileiro, de 2023. Aqui eu disse que é livre, mas não é não. Eu preciso ver qual é a classificação dele. Aqui tem uma coisa errada aqui. Mas ele é um fotodocumentário. É uma fotodocumentário, ou seja, ele bate foto. Ele podia ter batido fotos, mas ele resolveu filmar as imagens. Ele filmou as imagens estáticas. Isso aí é uma coisa interessante. É um jeito diferente de fazer cinema. Muito bem. A gente pode chamar esse filme de A Voz da Cidade Registrada nas Paredes. Pode ser. Porque o que acontece? Esse filme é meio mudo. Esse filme é mudo. Esse filme não tem diálogo, cara. É um filme que não tem diálogo. Esse filme não tem diálogo. Então o que acontece? Os sons dele, eles acontecem depois de ter sido filmado. Se liga, né? Olha só que interessante. Vamos ver então, daqui a pouco, um trailer dele. Vamos ver. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui. Vamos continuar aqui. Ó. Tudo isso é registrado, ou seja, a voz da cidade nesse filme está sendo registrada através de pichações e grafite, né? Pichações e grafite. Ele não tem diálogos, então, tem pouca interação humana e é um registro de um período. Ou seja, como esse filme foi feito, ele começou a ser gravado em 2019, você percebe que ele tem muito registro de 2019, de coisas que o povo da cidade estava dizendo nas paredes naquele período. Então tem mensagem política, tem mensagem de amor, tem coisas que estavam pegando naquele momento. Então é todo o jeito da cidade falar com seus munícipes, né? É interessante. E foram cenas gravadas, ou seja, fotos gravadas nas ruas de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Bem legal. E se você conhece algumas dessas imagens, vai ser mais legal ainda que você vai curtir isso aqui, porque você vai lembrar dessas imagens quando você passar por elas, que muito provavelmente são algumas imagens conhecidas da sua cidade. Quer ver? Vamos aí, segue aí, vamos ver o trailer.
que acontece? Nós temos aqui, ó, vamos falar do diretor, então. O diretor, né, é o Marcos Pimentel. O que acontece? Esse filme, ele é um filme de fotos. Esse filme foi fotografado. Você poderia usar como fotografias. Mas na verdade eles usaram imagens, filmes, né? Então, beleza, tá aí. Então, olha o que o Marcos Pimentel disse, né? Ele que é de Belo Horizonte. Ele fala assim, ó: eu sempre gostei de caminhar pelas cidades prestando atenção no que está presente nos muros, paredes e estruturas de concreto. Incontáveis grafites, pichações, publicidades, letras, declarações de amor, palavras de ordem, hieróglifos, mensagens políticas e palavrões. É possível encontrar de tudo ali, numa caótica composição visual que diz muito do nosso tempo e dos lugares que habitamos. E isso é o que ele retrata nesse filme. Ele traz então várias fotos, a gente vai mostrar cada uma delas, não cada uma delas, né? Mas algumas delas, para você mais ou menos entender como é que funciona. Imagina então que ele tem uma imagem aqui, por exemplo, você tem aqui uma imagem, ou os olhos, né? Os olhos bem atentos, a gente vai dizer aqui, ó, olhos bem atentos, onde os artistas então pintaram então esses olhos, desenharam esses olhos, e ele então apenas pegou esses olhos e filmou esses olhos lá, entendeu? Então tá aí, né? O trabalho dele foi filmar os olhos e com um olhar cuidadoso, né? Para prestar atenção no que estava acontecendo. Veja que tem um carro passando na hora, né? Então tem uma interatividade, não deixa de ser. Aqui tem a gente pode chamar de parede tatuada, ou seja, a informação tá, a pele, vamos dizer que a pele da cidade são as paredes, né, cara? Entende? Então, ou seja, essa informação fica de um jeito bem gravado nas paredes da cidade. Então é um jeito da cidade falar o que está pensando, porque a voz dos grafiteiros é a imagem, certo? Uhum. Temos um cenário urbano. Tá vendo? Essa pessoa, por exemplo, está praticando yoga no meio da cidade, numa calçada. Provavelmente isso aqui é São Paulo, provavelmente. Eu acho que eu já vi essa estrutura, né? E o que acontece? Ela está praticando yoga, cara. Aí, né? Então ela... veja só que loucura, né? Eles fizeram aí, tem uma interação, tem um muro que tem uma pintura no fundo, né? Que dá uma amplitude nesse grafite, que ficou muito legal mesmo. Uma pessoa dormindo aí, né? Mas é uma pessoa dormindo no chão, né? Como que se trata esse cenário, né? É interessante porque o que acontece? Tem sempre que pensar no seguinte: esse filme começou em 2019 e ele foi muito inteligente de não ter lançado no período eleitoral, entende? Onde ele lançou apenas depois, lançou agora, né? Com isso ele faz com que esse filme não fique sendo um filme eleitoreiro ou qualquer coisa assim, entendeu? Apesar de ele mandar algumas mensagens de cunho político também, né? Mas o interessante é o seguinte: aqui em São Paulo nós temos aí desde 2018, né? A gente teve uma política contra as pichações e aos grafites. Quando chegou aqui um político, né, que entrou apagando todos os grafites da cidade, que dava cor para a cidade, né, que é o Dória. Aí depois que entrou o Bruno Covas de vez, e que aí depois o Bruno faleceu, o nosso prefeito faleceu, e entrou então efetivamente Ricardo Nunes, ele deixou então os grafites. Você vê que tem algumas mensagens políticas nesse filme, tipo Fora Bozo. Fora Bozo é um sinal clássico de um filme que está retratando o que a cidade estava dizendo, né? A cidade, enfim, os moradores, né, quem vivia nas ruas, enfim, quem vê a situação da cidade, queria realmente uma mudança política naquele momento. Mas aí é legal que esse filme é lançado em 2023, ou seja, não tem nada a ver com política, entendeu? Você só está vendo aqui um retrato do que eles pensavam ali naquele período. A gente chama aqui, pode dizer que a arte é volátil, porque você vai ver nesse filme também algumas situações em que tratores, britadeiras vão destruindo cenários, vão destruindo casas que têm arte. E é legal que eles destroem para construir mais, mas são cenas que têm arte lá. Então a arte está presente em tudo. Então imagina só que o diretor, o Pimentel, teve que ficar um tempão parado nas ruas de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, esperando que houvesse alguma interação lá. Ou uma interação involuntária, né, como é o caso aqui, às vezes são interações voluntárias, e outras interações voluntárias, né, programadas. Por exemplo, a única música que você vai encontrar nesse filme é a música de uma banda que vai tocar
na frente de uma dessas pichações aqui. Ó que louco. Um cara passando aqui, meio que de perfil, fazendo também um perfil dessa mulher ou desse cara que parece mais o Robocop, né, cara? Né? É interessante. Então, os sons desse filme foram gravados depois da filmação, saca? Depois da filmagem. Os filmes foram gravados depois da gravação. Depois da gravação. Então, o que acontece? Houve a gravação, provavelmente eles captaram o som por fora e depois fizeram as edições ali para fazer o som ficar bacaninha, sincronizados. E aí, beleza. O que é legal é que é o seguinte, se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte, provavelmente vocês devem conhecer algumas dessas artes que foram criadas aí, que foram captadas pelo Pimentel, o diretor desse filme. O Pimentel, então, ele pensou, pô, vou fazer um filme que fale um pouco da minha vivência com o cenário urbano, né? É interessante isso que ele fez. Agora, com isso, ele criou essa possibilidade de conversa e aí você pode acompanhar isso na sala do cinema. Ele podia ter feito isso em foto, mas aí seria uma foto, seria uma exposição de fotos. Ele resolveu fazer uma exposição de grafites no cinema, né? Que é uma coisa bacana também, né? Isso é legal, uma exposição de grafites no cinema. Eu dei uma estrela só e não 5 estrelas, nem 3 tal, porque eu achei que esse negócio de ter documentado um período, de ter de faltar um pouco, por exemplo, né, até me coloca, teve situações que eu me coloquei dentro do cenário, até para poder também dizer que, por exemplo, realmente, você depois que assistir esse filme, uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: depois que você assistir esse filme, você vai olhar para os grafites da sociedade de uma forma mais cuidadosa, falando, pô, até que não é tão ruim, até que não é tão zoado, entende? Então é importante que você olhe realmente para os artistas de uma forma menos agressiva, né? Beleza? Muito bem? Vamos fazer então um resumo de Pele aqui em 1 minuto. Vamos ver. Pele. Pele é um filme fotodocumentário brasileiro que registra aí algumas pichações e grafites feitas nas paredes de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, entre o período de 2019 até 2022, mais ou menos, ali, onde você vai encontrar algumas cenas filmadas somente mostrando as imagens que foram pintadas então pelos artistas. É um filme feito com a parceria indireta dos artistas, né, que pintaram, deixaram ali a sua arte, e depois então o diretor foi analisando cada uma cidade e verificando quais eram as mensagens que estavam sendo enviadas naquele momento, daquela forma, via mensagem na parede. E por isso é chamado de Pele, onde você diz que a cidade está tatuada com os grafites, beleza? E também mostra um pouco das características da mensagem que a cidade quer dizer direto nas paredes. É isso aí, é um jeito interessante, é um jeito que tem pouca trilha sonora, é um filme que tem pouca trilha sonora, não tem trilha sonora praticamente, é um filme que tem pouco efeito visual. Ele basicamente são várias fotos, filmes na verdade, mas gravados de uma forma estática, parada, sem nenhum movimento, ou seja, a câmera não se movimenta em nenhum momento, e fica ali daquele jeito esperando alguma coisa, alguma reação acontecer, e aí eles então captam essa reação durante ali 1 minuto, 2, e assim vai editando e vai passando aí. Aí os melhores, os grafites mais tradicionais das respectivas cidades vão aparecer aqui, com certeza você vai reconhecer alguma. É isso aí, beleza? É isso aí, turma. Cada filme que você assiste é uma história que você aprende. E nesse caso aqui é um filme mudo, ou seja, que não tem nenhum diálogo, né? Mas é um filme que ainda assim tem muita história para contar, por a história que a cidade quer contar. Como que ela é feita? Pelos muros, beleza?